A minha relação com a cidade é uma relação de muito afeto, de muito amor. Sou ouro-pretana, minha família é daqui, então cresci aqui por entre as montanhas, as igrejas, os museus e aprendi a entender o quão é importante que nós despertemos em nós esse sentimento de pertencimento e que a gente se sinta, acima de qualquer coisa, guardião desse patrimônio. Quando chegaram aqui os bandeirantes saídos de Taubaté e que avistaram o Pico Itacolomi, todos já se sentiram embasbacados com a beleza natural do local. Não só em relação à flora, mas também à fauna. Diversas espécies de pássaros e outras aves que encantaram muito. A cidade cresceu em torno do ouro, da exploração aurífera, mas houve também uma preocupação muito grande com a subsistência. E nesse contexto, de 1701 a 1703, nós tivemos um período de muita fome, porque tinha muito ouro, mas não tinha o que plantar, o que colher, o que comprar para a subsistência. E esse horto surge dentro desse contexto, 95 anos depois, e por ordens régias. Depois de analisar o solo e ver a riqueza, né? Um solo poderoso, um solo muito fértil. Nesse vale onde nós estamos, a coroa de Portugal determinou que fosse feito um horto botânico. Seria o segundo horto no Brasil. O primeiro do Rio de Janeiro e o segundo em Vila Rica. Além das espécies originais do local, foram trazidas diversas mudas, diversas árvores, cerca de 35 mil pés de árvores, para serem plantados aqui nessa região. Iguarias como a canela, o cravo da Índia, a pimenta, entre outras. Vieram plantas nativas do Nordeste, do Rio de Janeiro e muitas outras de Portugal. Foi criado entre 1795 a 1799 esse espaço, né, que foi revitalizado de forma a se adentrar, a caminhar. Então foi uma espécie de caminho-parque que foi criado nesse vale, tendo no entorno desse caminho todas essas árvores nativas. E houve também um trabalho muito grande junto à comunidade da época para que ela se apropriasse desse espaço. Então, em 1799, foi inaugurado o Horto Botânico dos Contos. O Horto dos Contos mesmo foi um nome dado mais tarde, né, em 2008, quando foi reaberto, mas era o Jardim Botânico de Vila Rica. Então, esse Horto e Jardim Botânico de Vila Rica foi um sucesso enorme, porque no coração da Vila Rica você tinha um espaço todo preservado, todo revitalizado, para que a comunidade tivesse acesso e para que pudesse também servir como subsistência a novas culturas, por meio dessas mudas trazidas de tantos lugares diferentes. Durante muitos anos ele esteve aberto e depois, a partir da República, ele foi fechado, invadido por mato, enfim, foi fechado e só foi revitalizado no ano de 2008. E essa revitalização, restauração, reconstrução dos caminhos com os muros de pedras originais, algumas ruínas foram reaproveitadas e foi feita uma sinalização
indicando o caminho, porque nós temos 3 entradas. Uma na atual rodoviária, próximo da atual rodoviária, uma pelo Museu e Centro de Pesquisa Casa dos Contos e a outra entrada ao lado da Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Durante uns 5 anos, houve aqui uma atividade super ativa com as escolas, com os visitantes em geral e com outras instituições. Eu, enquanto diretora do Museu da Inconfidência, eu mesma realizei aqui diversas atividades com botânicos, com ambientalistas, que foram traçando não só a memória desse espaço, né, onde se respira vida, onde se respira ar puro, e na identificação de plantas. Inclusive fizemos plantações de algumas mudas de pé, que estão por aí agora não tão floridas, mas que estão aqui vivas, como marca da apropriação da comunidade. Agora, a intenção é, pela 3ª vez, reabrir e retomar todas as atividades nessa nova gestão, fazendo com que a comunidade entenda a importância de se poder conviver com o verde, com o ar puro. Estamos aqui no coração, no centro da cidade. E abrir também para turismo ligado a atividades ambientais. Várias espécies de plantas e árvores foram trazidas para cá. Uma que se destaca é a árvore pão. É uma árvore frondosa, de frutos, né? A fruta pão, e que disseminou muito bem aqui. Foram cerca de 35 mil espécies diferentes de árvores e numa preocupação também com o fomento da cultura local e a produção de outras iguarias não conhecidas aqui, foram trazidas também a canela, o cravo da Índia, a pimenta e algumas outras árvores naturais do Nordeste que não vingaram muito, porque nós estamos falando de uma região úmida. Então, muito pouco do Nordeste sobreviveu aqui. Mas, de acordo com a fauna que aqui se encontrava, uma espécie muito grande de aves muito coloridas, pequenas, pássaros pequenos, e aves de porte médio, como o jacu, o inhambu. Então, galinha do mato. E os micos, né, que ainda a gente vê circulando aí por essas árvores. O mico estrela, o mico leão e outras plantas diversas foram sendo trazidas ao longo dos anos, mas a que mais nós podemos destacar são a fruta pão, a árvore pão e os ipês que aqui foram plantados. Há registros de que aqui haviam muitas jaguatiricas, há muitos anos, há décadas, né? Há um século atrás, e que, inclusive, começou um surto de caça aqui nessa região, mas que foi logo proibido. Agora, uma curiosidade desse local é que aqui, mais embaixo, foi construída uma ponte de madeira e ferro, que unia essa região aqui, do hoje Paço da Misericórdia, antiga Santa Casa, ao adro da Igreja de São Francisco de Paula. Era uma ponte que foi construída sob o local mais íngreme, mais fundo do Vale dos Contos. E essa ponte era uma ponte de acesso a esses 2 locais que a comunidade cortava caminho. Ao invés de fazer esse semicírculo até chegar à Igreja São Francisco de Paula, a comunidade entrava aqui no alto
próximo à entrada do Paço da Misericórdia, e cortava o caminho, então, até a região de São Francisco de Paula, da Igreja São José, que está aqui do outro lado. Mas, num período de muita dificuldade para a comunidade, que no início do século XX, logo depois que a capital foi transferida daqui para Belo Horizonte, e que a cidade entrou num declínio, num desemprego, numa falta de recursos, começa aí nesse período um fato histórico triste e muito marcante para esse local, que foi uma onda muito constante de suicídio. Então, assim, bêbados, pessoas em um estágio evoluído de depressão, também em consequência, né, de desavenças, de brigas, as pessoas começaram então a vir nessa ponte, cuja entrada era livre, né, livre acesso, e suicidar. Então, em 2008, quando o parque foi reaberto, né, aí já não mais como Jardim Botânico ou Horto Botânico de Vila Rica, mas como Vale dos Contos, ou Horto dos Contos de Ouro Preto, não se viu mais nem registro, nem sinal, vestígio nenhum dessa ponte que trouxe tantas mortes. Então, essa ponte foi demolida, foi destruída, e foram feitas, então, 2 vias de acesso para que a memória registrasse uma nova possibilidade, um novo caminho só de beleza e de felicidade e de encontro com a natureza. O Horto dos Contos tem uma importância muito grande para a comunidade. Ele não só registra o patrimônio natural, né, de uma cidade, em que o patrimônio cultural fez com que a cidade fosse a primeira cidade brasileira a ser tombada com patrimônio mundial em 1980, né, pela Unesco, a primeira cidade do Brasil. Mas a gente, além de todo esse patrimônio cultural, de toda a história que permeia a liberdade, os princípios do iluminismo, os desmandos da coroa de Portugal, nos quintos do ouro, né, na cobrança alta dos impostos, e na construção das igrejas, dos museus, do conjunto arquitetônico. Além de tudo isso, nós temos um patrimônio natural muito rico. O Horto dos Contos guarda 2 importantes nascentes que vão criar um afluente do Rio Doce. Nós temos aqui 2 minas que foram preservadas. 2 minas que foram exploradas antes da criação do Horto dos Contos do Jardim Botânico, até então, em 1799, quando ele foi inaugurado. Mas aqui se criou uma história de vida que contribuiu muito para a subsistência do povo desse lugar. Todas as espécies frutíferas e de iguarias que se podem usufruir até hoje em outros locais que tiraram e levaram muda daqui, eles contam a história da introdução de espécies como o cravo da Índia mesmo, entendeu? Como a canela, que era uma coisa que não existia aqui na nossa região, e diversas outras. Eu teria que ficar aqui 1 hora para enumerar. Mas foi aqui, no coração da cidade, no centro da cidade, que esse espaço natural criou uma interação com a comunidade. Então, além de resgatar a memória da criação do 2º Horto Botânico Brasileiro, em 1799, ele registra também o contato do cidadão, do ouropretano, do visitante,
com a fauna e a flora. É um pulmão que nos ajuda a respirar no centro da cidade, em meio a tantas construções coloniais e barrocas. E é isso que nós queremos, é que a comunidade volte a frequentar esse espaço, que se aproprie dele e que aprenda que a natureza é vida, que a natureza é força e que o patrimônio natural ele precisa ser preservado, assim como o patrimônio cultural. E ele faz parte da nossa história, ele conta todo um caminho de luta e de glória da cidade de Ouro Preto, da antiga Vila Rica. E a gente vai retomar, em breve estaremos todos aqui abraçados a cada uma dessas árvores.